Boa noite. O presidente Lula se reuniu essa tarde com o ministro das Comunicações para ouvir as explicações de Juscelino Filho para a série de denúncias que envolvem, entre outros pontos, pagamentos irregulares de diárias e viagens em aviões da FAB para eventos privados. Nós começamos essa edição do CNN Prime Time indo direto para Brasília conversar com o repórter Pedro Teixeira, que acompanhou todo esse encontro. Pedro, boa noite. As explicações do ministro Juscelino parece que convenceram o presidente Lula, né? Mesmo que momentaneamente o presidente Lula decidiu pela manutenção do ministro Juscelino Filho no comando das comunicações do governo federal. Viu, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. Antes deste encontro com o presidente Lula, o ministro já tinha publicado nas suas redes sociais um vídeo explicando alguns pontos da denúncia que foi levantada pelo jornal Estado de São Paulo. Diz que devolveu as diárias que ele teria recebido de forma irregular. Aqui no Palácio do Planalto, ele participou de um encontro com o presidente Lula, encontro que durou pouco mais de 1 hora, justamente para que ele pudesse prestar esclarecimentos sobre estas supostas irregularidades. Ele ressaltou ao presidente que não cometeu nenhum tipo de irregularidade, também explicou sobre a agenda que ele teve em São Paulo, razão pela qual ele utilizou um avião da Força Aérea Brasileira. Depois deste encontro, o presidente Lula decidiu pela manutenção do Juscelino Filho no comando da pasta. Pontos importantes, viu, Márcio? Desde o início do dia eu conversava com alguns integrantes, principalmente da ala política aqui do governo, que me indicavam que o caminho seria mesmo a manutenção, por 2 motivos. O primeiro, que eles acreditavam que o ministro Juscelino Filho iria apresentar as justificativas necessárias para que permanecesse no cargo, e também porque o ministro é do União Brasil, foi indicação do União Brasil, e uma eventual substituição poderia atrapalhar nas negociações junto com o partido, que é a 3ª maior bancada da Câmara dos Deputados, é um partido bastante representativo no Congresso Nacional e essencial nos planos do governo para aprovar pautas no Congresso, e que uma eventual mudança, a decisão de trocar o ministro das Comunicações poderia atrapalhar nestas negociações junto à União Brasil. O ministro, depois da reunião com o presidente Lula, publicou nas suas redes sociais, indicando que permaneceria no cargo e também fazendo um breve resumo de como foi o encontro com o presidente Lula, já projetando as próximas ações à frente do Ministério das Comunicações. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente ao vivo de Brasília, do Palácio do Planalto, fazendo para a gente esse resumo perfeito de toda essa discussão envolvendo o ministro das Comunicações. Vamos saber então como os nossos analistas estão vendo essa, que não é a primeira crise envolvendo o ministro de Lula neste governo. Caio Junqueira, Yuri Pita e Larissa Rodrigues já aparecem na sua tela. Larissa, começa com você. Boa noite. Certamente a pressão vem da oposição, de olho no enfraquecimento do governo, bombardeando o ministro, mas também de dentro do próprio governo. Deve ter muito partido da base de olho em mais um ministério. Oi, Márcio, boa noite para você, Yuri, Caio, todo mundo que acompanha a gente. Tem sim, e tem uma crítica desses partidos que falam ser base e ficaram com menos ministérios, do fato do União Brasil ter 3 ministros, um deles agora enfrentando esse problema, no caso de Juscelino Filho, e ainda assim dizer que não é um partido da base. Então é esse tipo de cobrança. Nós estamos aqui te entregando os votos necessários dentro do Congresso Nacional, como prometido, temos poucos ministérios, mesmo assim continuamos ao seu lado e, por outro lado, você está cedendo espaço no governo de um partido que traz problemas e ainda ameaça não te entregar aquilo que teria prometido ou ao
ao menos que era esperado com 3 ministérios. Mas nesse momento, com 3 meses e pouco de governo, Lula precisa realmente, segundo interlocutores e pelo que a gente ouve aqui em Brasília, esperar. Até porque, a depender do tamanho dessa crise, pode-se até cobrar mais do União Brasil. Então, quem sabe ter de volta os votos que inicialmente eram esperados na aprovação de alguma matéria no Congresso Nacional por conta desses 3 ministérios, mas que até então não eram garantidos. Então, há uma expectativa agora que a União Brasil continue sim com esses ministérios, Juscelino Filho continuará no comando do Ministério das Comunicações, mas que, enfim, o governo Lula possa ter um apoio maior por parte do União Brasil. Márcio, antes de encerrar, eu queria trazer só uma outra apuração que eu fiz durante a tarde, que com todas essas denúncias que chegaram em cima de Juscelino Filho, cabe agora, e eu tive essa confirmação há pouco de forma oficial, que a Comissão de Ética Pública, ali ligada à Presidência da República, vai realmente discutir todas essas denúncias que agora pesam sobre Juscelino Filho na próxima reunião desse colegiado, marcado para o dia 28 de março. Essa reunião já estava marcada anteriormente, mas não estava na pauta essa questão, até porque ainda não tinha surgido esse escândalo, como também ainda não tem nada formalizado junto a essa espécie de comitê que debate o que é certo, o que não é certo dentro do governo, dentro dos órgãos públicos. Agora, o que eles dizem, vou abrir aspas, que tomaram conhecimento desse caso, dessas denúncias que recaem ali em Juscelino Filho e que, por isso, irá adotar as tratativas pertinentes sobre essa situação na próxima reunião, que eu relembro é no dia 28 de março. Bom, mas aí, Yuri, boa noite para você. A Comissão de Ética pode até tentar agir, mas até que ponto a opção de Lula ao aceitar as explicações depois das denúncias feitas contra Juscelino Filho, até que ponto isso não enfraquece a própria Comissão de Ética ou tudo que o presidente vem dizendo sobre quem cometer erros estará fora? Foi a frase usada pelo presidente Lula. Oi, Márcio, boa noite para você, Caio, Larissa, quem está com a gente no Prime Time. A grande questão, Lula dobra a aposta em manter Juscelino Filho, mas certamente pensando no início propriamente dito, no início de fato do ano no Congresso Nacional. O governo tem algumas agendas importantes que vão depender de quórum qualificado para mudança de emendas à Constituição, mudanças na Constituição. Pelo menos 308 deputados e 49 senadores. É bastante voto, menos do que o governo tem neste momento, se não contar, sem contar esses potenciais votos que pode obter com a União Brasil. Daí a aposta renovada em manter Juscelino, mas a grande questão é, como a Larissa estava falando, isso é suficiente para que a União Brasil dificilmente vai entregar todos os seus votos. Basta lembrar que tem como senador Sérgio Moro, que jamais vai votar com o governo, e tem deputados que têm história de oposição ao PT, não só a Lula, mas ao PT como um todo, nos seus estados e de forma nacional. Então ninguém conta do governo, ninguém do governo conta com todos os votos da União, mas conta com uma adesão significativa. A grande questão é que mesmo esta permanência de Juscelino Filho não agrada a uma boa parte do União Brasil, uma parte que quer sim ajudar o governo Lula, mas não se sente representado, contemplado com as indicações que foram feitas até agora. A ver como a ocupação de espaços no segundo escalão, a nomeação de outros aliados de outros grupos do União Brasil, que não aqueles que já estão contemplados no governo, se isso ajuda a amenizar esta relação com a União Brasil. Mas essa prova a gente só vai ter quando o governo de fato botar votação importante no plenário da Câmara e do Senado. Interessante ter a sua visão, Caio. Boa noite para você sobre essa futura postura, comportamento do União Brasil depois desse e de outros escândalos que envolvem os ministros do partido do governo Lula, todos envolvidos em uma discussão ou outra, estranhas discussões, né? Isso, Márcio, boa noite a todos. Márcio, foi-se o tempo em que denúncias derrubavam ministros, né? A não ser que seja algo assim fortíssimo, os governos preferem pagar o preço do desgaste a derrubar, a afastar algum ministro, né? A não ser que seja algo realmente ali muito, muito forte, né? Não estou falando que não é, mas os governos fazem esse cálculo político e o presidente Lula fez esse cálculo político. A história do União Brasil, a história do Juscelino, ela é mal arranjada desde o começo. Foi uma articulação política mal feita pelo governo Lula, pelo governo de transição. Por quê? Porque ao compor
com União Brasil, compôs apenas com uma parte do União Brasil, não compôs com todo o União Brasil, que já é um partido difícil. É um partido que veio de uma fusão do PSL com o DEM, que era o antigo PFL, ou seja, já tem um DNA antipetista muito forte. E aí, para piorar, o governo acabou fazendo uma negociação centrada apenas numa ala desse partido. E acabou gerando aí, por exemplo, o Juscelino, que não tem muito respaldo da Câmara, tem uma parte de um respaldo do Senado Federal, mas a leitura política, a avaliação política é que é melhor não ter problemas com nenhum partido da base aliada nesse momento que o jogo começa para valer, né? A partir dessa semana que o jogo no Congresso Nacional começa de fato e o governo não pode prescindir de votos. É um cálculo político, é um pouco arriscado, mas não me surpreende que o governo Lula, que o próprio presidente da República tenha preferido manter a apostar num desgaste, num tensionamento com a base aliada, nesse momento em que começarão aí as votações e a distribuição ali das comissões do Congresso Nacional. Mas você acha que seria possível ter o apoio de todo o União Brasil? Não, muito difícil. União Brasil, Márcio, é um partido extremamente complexo, extremamente rachado, extremamente dividido. Isso varia de posições, da origem deles, né? Se veio do PSL, tem um perfil, se veio do Democratas, tem outro perfil, se é do Nordeste, tem um perfil, se é do Sul, tem outro perfil, se é da Câmara, tem uma pegada, se é do Senado, tem outra pegada. Então, o governo, ele, na pressa ali de montar a base aliada, deixou por último, né, esses partidos do Centrão, entregou-lhes ali ministérios que são tradicionalmente pagadores de emendas, ou seja, bem claro que o governo Lula, ao dar esses 9 ministérios para o PSD, a União Brasil e também o PSD, são ministérios pagadores de emendas, para tentar ajeitar a base. Aí não seria agora no começo de março, e esse foi o cálculo político que foi feito, que ele tentaria tensionar isso, porque havia o risco de perder, de afastar ainda mais União Brasil do que já está afastado. Não é um partido que está integralmente dentro do governo. Obrigado, Larissa. Obrigado, Caio. Obrigado, Yuri. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais.